Continuando então com as nossas apresentações, agora teremos Luca Bison e a face da mentira. Boa sorte. Bom, boa tarde, eu sou o Luca, aluno do 12B, e eu vou apresentar hoje a vocês a minha apresentação, A Face da Mentira. Vou falar sobre linguagem corporal e detecção de mentiras. Muito bem, quem nunca ouviu uma mentira? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram uma mentira e todos vocês já mentiram, uma vez que hoje nós sabemos que essa é uma conduta comum do ser humano. Mentir é tão comum quanto falar, conversar e qualquer outra habilidade cognitiva ou linguística do ser humano. Os especialistas hoje sabem que mentir em prol de benefícios próprios é uma atividade 100% comum e todos fazemos mais do que imaginamos. Nos últimos 40 anos, um psicólogo americano, Paul Ekman, desenvolveu as 9 principais motivações que alguém tem quando vai contar uma mentira, quando tem uma conduta desonesta. E essas são: evitar punição, conseguir uma recompensa não facilmente obtível, proteger uma pessoa ou evitar a mesma de ser punida, evitar danos físicos, ganhar admiração alheia, livrar-se de situações sociais difíceis, evitar passar por constrangimentos, manter a privacidade e, de longe, a mais perigosa, exercer poder sobre outras pessoas. Muito bem. E quais são as formas de mentir? A gente tem 2 principais formas de mentir, que é to conceal, é a forma de ocultação. Então, você deliberadamente omite um fato durante uma fala, uma carta, e ela é uma forma passiva, então você simplesmente esconde esse fato. E existe a forma ativa, que é a forma de fabricação, falsify. Então, você cria uma narrativa uma narrativa falsa durante uma fala verdadeira ou semi-verdadeira, e você exige um maior esforço cognitivo do seu cérebro para isso. Você tem uma série de comportamentos para chegar a esse ponto. E ocorrem as maiores chances de vazamentos, que são qualquer forma do nosso corpo de demonstrar que está acontecendo um erro durante a nossa organização no cérebro. Então, para ilustrar, tem esse pequeno baldezinho contando mentiras e vazando verdades, não é mesmo? E eles são sinais que aparecem fisicamente, ou verbalmente, ou até mesmo psicofisiologicamente no nosso corpo. E eles são conhecidos no protocolo SCANS, que eu já vou explicar para vocês o que é, como PINs, Points of Interest, ou pontos de interesse. Bom, o protocolo SCANS, ele é o único protocolo validado cientificamente de detecção de mentiras no plano da desonestidade. Six Channel Analysis System, então é um sistema de análise de 6 canais, ele vai trabalhar 6 canais diferentes ao mesmo tempo para tentar detectar esses pontos de incongruência. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos pela EIA, Emotional Intelligence Academy, principalmente por Cliff Lansley. Bom, e quais são os 6 canais do protocolo SCANS? Nós temos o canal C, que é conteúdo verbal, que vai falar sobre exatamente o que está sendo pronunciado no momento. O canal S, que é a forma com que está sendo pronunciado. O canal V, que fala sobre a voz. O canal F, que fala sobre a face. Linguagem corporal e psicofisiologia. São 27 pins ao total, distribuídos de forma desigual, sendo eles 4 pins no canal C, 3 pins no canal V, 3 pins no canal S, 3 pins no canal V, 5 pins no canal F, 5 pins no canal B e 7 pins no canal P, concluindo 27 pins ao total. Observações interessantes para a gente fazer antes de passar para uma análise prática. Existem 2 regras principais e ela trabalha em cima da quebra de padrão. Então, todos nós temos um padrão enquanto estamos falando a verdade. E a gente tem que ter esse fator comparativo conhecido como linha de base antes de detectar as mentiras, para a gente não sair marcando coisa errada. A regra 327 ela consta basicamente que, se dentro de 7 segundos após um estímulo potencialmente estressante, nós demonstrarmos 3 pins, no mínimo, em 2 canais diferentes, você possui um conjunto de incongruências. Então, você muito provavelmente, acima de 89% de chance de você estar mentindo. E existe o filtro ABC, que basicamente vai trabalhar o seguinte: a história, que é account, então ele vai trabalhar a história que alguém está contando. Um exemplo, faria sentido um dono de um banco estar envolvido em um assalto de um banco? Então a gente tem que ter algumas coerências numa narrativa. Segundo, nós temos o B, que seria a linha de base. Como eu disse, é o fator comparativo que a gente tem para saber quando houve a quebra da linha de base. A gente consegue ela através do momento onde a pessoa está falando a verdade, para a gente ter esse comparativo durante a dissimulação. E existe o contexto. Um ótimo exemplo é, por exemplo, um ambiente frio, como aqui hoje em dia. Alguém cruza os braços para tentar se aquecer. Isso pode ser considerado como um PIN, mas a gente tem que pensar no contexto. A pessoa pode ter simplesmente se coberto para se esquentar. Então, a gente tem isso para não fazer besteira durante uma análise. Bom, eu vou ler todos os 27 pins, vou dar uma corrida, mas depois eu vou passar os principais que eu observo durante a simulação para vocês aprenderem alguma coisa hoje. Muito bem. No canal S temos fluxo verbal, evasivas verbais e manutenção da aparência. Passando para o canal V, temos volume, pente vocal e qualidade. No canal C, o conteúdo verbal, nós temos tempo verbal, distanciamento verbal, análise do conteúdo verbal e ato falho verbal. Passando para o F, para a face, temos as microexpressões incongruentes, a duração da expressão, a simetria facial, sincronia muscular e intensidade gradual.
O vazamento gestual, no canal B, temos os gestos ilustradores, os manipuladores, a tensão muscular e os olhos. Por último, no canal P, psicofisiologia, nós temos os últimos 7, que são frequência cardíaca, transpiração, temperatura, fluxo sanguíneo, respiração, sistema digestório e pupilas. Muito bem, como eu disse, eu dei uma corrida, então vou passar para vocês os principais que eu observo durante a simulação. Começando pelo S1, que é o fluxo verbal. Então, eu vou dar um exemplo. Agora, por exemplo, falei super rápido, mas eu normalmente costumo falar um pouco mais devagar. Então, a gente tem que observar essa quebra de padrão para saber quando acontece um pico de ansiedade. Passando para o S2, nós temos as evasivas verbais. O melhor exemplo é eu, por exemplo, fazer uma pergunta para você diretamente e você dar um jeito de não responder minha pergunta ou fugir da minha pergunta. Passando para o S3, nós temos o Impression Management, a manutenção da aparência. Um ótimo exemplo é você se colocar em um meio para você tentar limpar a sua imagem. Os escoteiros nunca mentem, eu sou um escoteiro, eu nunca mentiria para você. Passando para o canal V, nós temos o pinch vocal. Uma tendência durante a simulação é um pico de ansiedade, e é algo comum da ansiedade é a contração muscular. As nossas cordas vocais, uma vez que são músculos, elas podem acabar afinando a nossa voz. Pode ser que elas relaxem e também possam agravar a nossa voz, mas é muito mais comum você afinar ela. C2, temos o distanciamento verbal, então é redução de pronomes. Um ótimo exemplo, alguém que você pergunta, você fez isso? E a pessoa, ao invés de falar, eu não fiz isso, ela fala, eu nunca faria isso. Então, possivelmente, ela está tentando se distanciar de algum ponto crítico ali no meio. Passando para F1, nós temos a parte da face. Essa mulher se chama Susan Smith. Ela aparentemente está sorrindo. Para vocês entenderem o contexto onde essa foto foi tirada, ela estava falando sobre seus 2 filhos que foram mortos, teoricamente, em um sequestro. Mais tarde, a gente acaba descobrindo que ela era a assassina dos 2 filhos. Então, temos uma expressão incongruente. Durante uma narrativa de tristeza, alguém sorri. Gestual sleep, então vazamento gestual. Eu vou passar 2 exemplos para vocês, 2 critérios do vazamento gestual, que é o head nod, é a negação ou afirmação com a cabeça fora de contexto. Então, por exemplo, eu falo uma verdade, e enquanto eu falo a verdade, eu gosto de maçã, eu nego com a minha cabeça. Ou então, eu não gosto daquilo, e você acaba afirmando. Então, você tem uma incongruência corporal. E existe outro ponto que acontece muito, e é legal vocês aprenderem esse, para vocês tentarem observar, que se chama uma movimentação conhecida como shrug. É uma pontada unilateral com os ombros, ela acontece de forma rápida, então pode ser uma pequena contração, e ela acontece muito durante a simulação. É interessante vocês aprenderem esse. Temos os manipuladores. Durante os picos de ansiedade, é comum do ser humano se tocar. Nós tocamos os nossos receptores para produzir a endorfina, então o hormônio que vai trazer o relaxamento para o nosso corpo, e os manipuladores eles têm essa sensação. Então toques na nuca, no rosto, na bochecha, na testa, até mesmo na mão, são bem comuns. Por último, temos o breathing, também relacionado à ansiedade. Nós queremos oxigenar o nosso coração para ele dar uma relaxada, uma acalmada naquele momento tenso. Então, uma leve saliência no peito, um levantamento nos ombros, até mesmo na cabeça pode aparecer. Então, acho que esses são os pins que eu mais observo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui, pelo menos para vocês já saírem daqui tentando observar algumas mentiras. Agora, eu vou passar para vocês um caso que eu avaliei. Eu fiz um vídeo para vocês. Não estou conseguindo passar. Por favor, alguém pode me ajudar? Obrigado. Eu avaliei o caso do Fábio, o ex... Não. Isso. Eu avaliei o caso do Fábio, o ex-presidente da empresa Vale, responsável pela barragem de Brumadinho, que foi o incidente que aconteceu dia 24 de janeiro de 2019, eu acho que como vocês já devem lembrar. E supostamente a empresa teria chantageado a empresa alemã para conseguir laudos de segurança em troca de dinheiro. Então, eu vou analisar o Fábio num depoimento feito dia 25 de janeiro, antes dessa matéria sair, e eu vou tentar apontar alguns pontos incongruentes durante a narrativa dele. Eu queria deixar bem claro que eu não busco condenar o Fábio, aqui não é o meu objetivo. Eu simplesmente vou apontar alguns fatos e vou fazer um estudo de ciências comportamentais usando sua imagem. Então, uma vez entendido isso, acho que a gente pode passar para a análise. Por favor. Que tipo de trabalho foi feito ali para aferir a segurança dessa barragem? Os senhores podem imaginar Que tipo de trabalho Os olhos esticando o canto dos lábios e leve aumento na abertura ocular. Medo. foi feito ali para aferir A U54 e a U43D. Cabeça baixa e longa piscada. Caracterizada como não visualização. Uma manobra que representa culpa ou vergonha. que tipo de trabalho foi feito ali para A U24 mais R14. Desprezo.
a segurança dessa barragem. AUs 1, mais 2, mais 5 e AU 20. Medo. A segurança dessa barragem. Inspirada funda, representando um pico de ansiedade. Pausa na fala e agregadores verbais. Head nod, negação com a cabeça. E alteração na movimentação corporal, que acelera bruscamente. AU 9, nojo. Outra movimentação brusca com o corpo e não sincronia com a fala. Esse pequeno conjunto de sinais evidencia um grande pico de ansiedade e um grande comportamento emocional de medo. Os senhores podem imaginar? AUs 20 mais 5. Medo. Os senhores podem imaginar? O volume vocal se altera, ficando mais alto e tomando uma forma mais aguda. Os senhores podem imaginar? E o fluxo verbal acelera repentinamente. É possível, então, observar uma drástica quebra de padrão vocal durante a fala de Fábio, como é possível observar durante uma fala onde Fábio diz a verdade. Senhores, eu queria, antes de mais nada, dizer que é com enorme pesar que a gente relata o acidente que aconteceu. O que se altera drasticamente nesse momento. Os senhores podem imaginar? Manobra evasiva em Os senhores podem imaginar, Os senhores podem imaginar? tentando invocar um pensamento sugestivo aos interlocutores ao invés de responder diretamente. Fábio, inclusive, realiza uma omissão, pois durante toda a resposta, em momento algum, ele responde a pergunta feita sobre o que constava no laudo da empresa alemã. Além desse ponto narrativo de omissão, que evidencia a potencial tentativa de dissimulação, pois omitir é uma forma de mentir, as suas respostas de alteração vocal e corporal nesse trecho evidenciam grande carga de ansiedade nesse momento. E ansiedade é um fator fortemente associado à dissimulação. É claro que é esperado um alto nível de ansiedade de Fábio, considerando o meio em que está, onde o mesmo está sendo questionado por um acidente de enorme carga emocional. A seguir temos Que a preocupação da Vale. AUs 20 mais 5, medo. Agregador verbal em paralelo com pausa longa e pitch vocal mais agudo momentaneamente, A Vale redobrou destoando de sua linha de base vocal. a Vale redobrou quando uma barragem rompe, o efeito é devastador. AU 20B, medo. L shrug no ombro esquerdo. A Vale Aqui ocorre um afastamento verbal, quando ele fala da empresa Vale, deslocando o assunto para outro tema. do ponto de vista de verificação da estabilidade dos seus sistemas. Não obstante, eu quero reforçar a vocês que a gente não é essa questão nesse momento que me preocupa. Também pelo fato de dizer a Vale ao invés de nós. A Vale Manobra evasiva conhecida como believers. Believers ou acreditador são termos ou frases que usamos para garantir que estamos dizendo a verdade e gerar credibilidade. que a preocupação da Vale, o vazamento de barragens ou qualquer problema com barragem é enorme. E temos também o ponto de omissão, pois ele não responde diretamente a pergunta sobre o laudo. O que diz exatamente esse laudo? Os senhores podem imaginar que a preocupação da Vale, E ao invés de responder diretamente a pergunta sobre o laudo da empresa alemã, ele cria uma narrativa para valorizar a imagem da empresa Vale. que a preocupação da Vale, o vazamento de barragens ou qualquer problema com barragem é enorme. Realizando um ponto verbal conhecido como Impression Management, ou manutenção da aparência. A Vale redobrou os cuidados Head nod, movimentação de negação com a cabeça. L shrug no ombro esquerdo. e fez tudo aquilo que existe de mais moderno do ponto de vista de verificação da estabilidade do seu sistema. Tudo aquilo, mais uma vez, um afastamento verbal. Tudo aquilo o quê? Ou seja, mais uma omissão de resposta. Além de alterar o foco da pergunta, o que é uma manobra evasiva de manipulação narrativa. Agora a gente está preocupado 200% em socorrer as pessoas atingidas. Fábio não faz uso de termos emotivos ao se referir às pessoas que sofreram pelo desastre, referindo-se aos mortos e feridos como atingidos. Conclusão. Durante a entrevista, Fábio apresenta uma linha de base bem sólida e formal. Porém, quando questionado sobre o conteúdo do laudo feito pela empresa alemã, o presidente da Vale apresenta expressões de medo, nojo, alto nível de ansiedade e manobras evasivas de omissão e manipulação do foco narrativo, deixando perguntas sem respostas, induzindo a atenção do público para atitudes morais, como a preocupação da Vale com pessoas afetadas. Muito bem, tirem suas próprias conclusões. Bom, para fechar o trabalho, eu queria agradecer encarecidamente meus tutores, todos os meus colegas por estarem assistindo, me prestigiando aqui nesse momento, principalmente a minha orientadora, a Alessandra, nossa querida professora de redação. Obrigado por toda a ajuda. E lembrem-se, mantenham-se sempre atentos.
não apareceu no slide, não sei porquê, mas mantenham-se sempre atentos. Eu espero que eu possa, que eu tenha ajudado vocês de certa forma, que vocês possam ter aprendido alguma coisa hoje. Muito obrigado. Abrindo para as perguntas, então. Perfeito. Bom, Luca, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Eu queria perguntar para você se de alguma forma você acha que existem formas boas de mentir, mentiras com intenções boas. Sim, existem. Formas, eu acho que você quis dizer... eu acho que você quis dizer, por exemplo, se existe alguma forma de você mentir para fazer o bem, é isso? Tá, perfeito. Existem as mentiras em prol de benefício próprio, como eu disse no começo do trabalho, e existe para você conseguir... para você se safar de situações interessantes. Então, por exemplo, um caso trágico, como aconteceu em Suzano alguns anos atrás, houve um massacre na escola e houve uma pessoa que fingiu que estava morta. Então, ela estava mentindo. E isso acabou salvando a vida dela, por exemplo. Também existem casos onde você, sem acabar afetando outra pessoa, você acaba se trazendo para uma situação melhor. Então, eu acredito que sim, existem situações onde a mentira positiva é uma conduta comum do ser humano, afinal. Parabéns, Luca. Obrigado. Muito bom. Eu fiquei ali te lendo, né? Acho que puxou para isso. E fiquei imaginando quanto que estava englobando um lado psicológico, um lado de observação, e uma preocupação que você tinha, que foi a primeira vez que eu vi assim, que a gente aprendesse alguma coisa. Eu falei, o que será que o Luca pensa para o futuro dele? Porque achei um leque tão amplo, né? Esse teu trabalho, assim, eu te enxerguei em várias coisas, sem falar sempre a pitadinha de comediante que você carrega com você para alegrar o mundo. Muito bom. Muito obrigado. E o que te levou a partir para essa pesquisa, assim? Muito bem. Muito obrigado. Adorei a pergunta. Vou primeiro responder a segunda pergunta, né? Muitos de vocês devem conhecer um cara chamado Vitor Santos. Ele é o dono do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Foi ele que me apresentou, né? Os vídeos dele me apresentaram esse mundo, esse universo da linguagem corporal, do plano da desonestidade. E eu fiz um curso com ele em um momento. Então, me abriu essa oportunidade de eu aprender e eu quis também tentar ir mais a fundo além desse curso. Então, eu li diversos livros sobre a conduta desonesta, sobre psicologia e linguagem corporal. E isso acabou me interessando muito, aí que eu tive certeza que o meu trabalho ia ser esse. Respondendo sua segunda pergunta, sim, hoje atualmente eu penso que eu vou trabalhar com psicologia. Eu pretendo fazer psicologia de faculdade, assim como a Clara. E eu acho que isso é uma vontade que eu tenho no meu coração há muito tempo. Eu só fui descobrir ela agora e esse trabalho com certeza me ajudou, sabe? Então, acho que é isso. Primeira parte. Muito interessante seu tema. Eu fiquei com uma questão em relação ao fato da omissão, porque existe alguma diferença assim na omissão no caso da generalização, como que foi o que apareceu ali, pelo menos para mim, no meu entendimento, quando na sua análise ele fala tudo o que foi mostrado, ele generaliza e não especifica um fato, e a omissão no sentido assim, eu sei de um fato que aconteceu, mas eu não fui perguntada, então eu não vou falar. Isso também é uma mentira? Muito bem, ótima pergunta, muito obrigado. Primeiro, eu vou responder a segunda primeiro. Eu não acredito que você simplesmente não falar algo seja uma mentira. Como eu apresentei, ela é uma omissão de um fato feita deliberadamente. Então, assim, uma coisa é você esconder o fato de alguém, acredito que possa sim vir a se tornar uma mentira, mas existe também a omissão de um fato após uma pergunta, que é o exemplo que eu mostrei aqui do Fábio, né? Então, ele não respondeu a pergunta em momento nenhum, e dá para ver pela linguagem corporal dele que ele está num período de ansiedade máxima, assim, ele vai explodir. Então, é bem possível a gente observar esse tipo de dissimulação,
E acho que eu respondi sua pergunta, espero ter respondido sua pergunta. Acho que é isso. Vamos lá. Primeiramente, muito parabéns, foi muito interessante. E a minha pergunta é, agora que você tem essa noção, que eu sei que você já fez um curso, com que frequência você analisa pessoas sem perceber agora? O tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo. Eu não faço de propósito, mas eu acabo fazendo e é muito positivo, eu acredito. Eu acho que com alguns amigos meus eu já consegui botar na prática, ouvindo algum depoimento, alguma frase que alguém está falando, alguma coisa, eu vejo a reação da pessoa e eu vejo que ela pode não estar se sentindo bem com algo ou se sentindo até bem demais. E muitas vezes eu falo isso para a pessoa e eu acabo conseguindo levar a conversa para um lado muito mais profundo, eu acho que dá para falar dessa forma. Então, não é só com os meus amigos que eu tenho feito isso, eu tenho observado, eu já ouvi depoimentos de pessoas que, em caso de crimes, assim, estavam em um ônibus, viam uma movimentação corporal diferente e conseguiu evitar um crime dentro de um ônibus mesmo. Então, é algo muito útil, realmente, recomendo todos vocês estudarem sobre isso, é muito, muito legal. Muito obrigado pela pergunta. É o Adriano Bison. Muito orgulhoso da sua apresentação, entre outras palavras que depois eu te mando. E tem duas perguntas relacionadas a tribunais e polícia, investigações. Né? É um método que se usa, é aceito nos tribunais, pergunta a Cláudia, e a Vitória Petroniro pergunta em investigações se tem sempre um roteiro de perguntas ou se tem muda de caso para caso. Perfeito. Vou começar com a da Vitória, respondendo esse roteiro de interrogações, de interrogatórios. Tem isso no meu trabalho, é o último capítulo do meu trabalho. O protocolo é bem parecido com esse, o SCANS, o nome é Scanner. Então, é Six Channel Analysis in Real Time, em tempo real. Então, para interrogatórios, como eu disse, existe um protocolo, um sistema conhecido como PVR, que ele vai te instruir, ele vai te passar os pontos de um interrogatório, como deve ser feito de forma coerente, de forma concisa, para você não afetar tanto o interrogado e não afetar o interrogatório propriamente dito. Em relação a casos judiciais, ele é pouco usado no Brasil atualmente. No Brasil existem 3 pessoas que foram formados pela Paul Ekman Group, que é o grupo que forma no protocolo SCANS e nas microexpressões faciais, são os peritos faciais. Então, não tem espaço para esse tipo de caso aqui no Brasil. Mas lá fora ele é muito utilizado e sim, ele tem um peso enorme. E uma dessas mulheres apenas no Brasil que faz parte desses casos judiciais. Muito obrigado, gente.